Alô, alô, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez aqui, 25ª edição do nosso Papo em Casa, pessoal. Obrigado a todos vocês que desde o início estão aqui com a gente, que entraram pelo meio do caminho, que chegaram há pouco, que têm entrado em contato com a gente via mensagem, via inbox, comentado, participado. Minha gente, em 25 edições, a gente está construindo uma verdadeira caminhada do conhecimento. A gente está conseguindo alcançar aquele objetivo que nós tínhamos desde o início, que era municiar vocês de conhecimento, de informação, para entender esse mundo turvo, esse mundo tão difícil que a gente está vivendo com a pandemia, que a gente está vivendo com uma crise política, uma crise democrática. A função nossa aqui, pessoal, começando hoje, agora, às 16 horas, em 25 edições, é simplesmente fazer sua opinião ser formada da maneira mais qualificada possível. Aqui a gente tratou de direito, aqui a gente tratou de política, aqui a gente também trata de cidadania. E aí cidadania envolve educação, cidadania envolve saúde, cidadania envolve comunicação, que a gente já tratou aqui. Trouxemos personalidades com história, com autoridade em cada uma dessas áreas. E hoje, nesse sábado, nós estaremos dando o nosso primeiro voo internacional. E diga-se de passagem, a gente já falou aqui num contexto internacional com o nosso professor e amigo Thales Castro, a quem eu mando um grande abraço agora. Ele que fez essa ponte aqui internacional acontecer, né? E hoje a gente traz, pessoal, nada mais, nada menos do que o nosso amigo aqui, John Barrett, cônsul-geral dos Estados Unidos no Recife. Ele que já está aqui conosco, vai entrar, vai fazer a transmissão. A gente, pessoal, está trazendo um tema internacional. Tá? A gente vai tratar dessa relação dos Estados Unidos com o Brasil, mas sem esquecer das nossas origens, sem esquecer da nossa região. O nosso intuito aqui é tentar tratar essa relação entre Brasil e Estados Unidos e o trabalho do consulado aqui no Recife. Meu amigo John, boa tarde. Como é que vai? Professor Felipe, tudo bem? Tudo bem. Tá ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá boa, sim, tá ótimo. Ótimo, ótimo, que bom. Eu estou lhe ouvindo bem e também estou lhe vendo muito bem. Queria, desde já, lhe agradecer por esse tempinho. Eu sei que seu tempo é precioso, guardou uma horinha aí para conversar aqui com a gente, né? Esse período aí que você passou naquele que é o consulado, e assim a gente pode dizer, mais antigo, talvez é o posto diplomático dos Estados Unidos no Brasil, mais antigo, com 205 anos, para ser mais exato, não é isso, John? 205 anos, é correto, professor. Uma grande história de longa data aqui em Recife, mas com uma presença também em todo o Nordeste. Mas esses 205 anos são anos consecutivos, então tem vários detalhes em como pode comparar qual é o diplomático mais antigo das Américas. Mas com certeza aqui no Brasil somos o primeiro e somos um dos primeiros de todo o hemisfério. E no Brasil, esse posto diplomático, ele engloba aí Norte e Nordeste, né? Todo o Norte e Nordeste estaria contemplado por esse consulado, não é isso? Nosso distrito consular só tem o Nordeste, menos estado de Bahia. Então, aqui tem 8 estados. 8 estados. E realmente é o Nordeste menos Bahia. O Rio de Janeiro, que anteriormente, obviamente, foi a embaixada aqui no Brasil, a embaixada americana. E anteriormente disso também, em Bahia, tinha um consulado americano. E quando fez, Recife era muito pequeno. Sempre existia, mas um posto muito pequeno. E foi mais lógico que juntou com nossos colaboradores em Rio de Janeiro. Certo. E essa sua experiência, John, você está aqui, está completando agora exatos 3 anos, não é isso?
Você Isso. chegou em julho de 2017 e está saindo agora no fim do mês para buscar outras missões. É importante até deixar claro aqui que o John já tem história na diplomacia, né, americana. Ele que é formado tem o MBA na Wharton School of Business da Universidade de Pensilvânia, não é isso? Já passou pela iniciativa privada em várias outras empresas em cargos executivos e já esteve em missão diplomática em El Salvador, nas Filipinas e aqui em Brasília, não é, John? Tua Também. experiência aqui, fala um pouquinho para a gente. Não, realmente, eu tenho já... É difícil acreditar que já tenho 17 anos como parte do serviço Olha aí. dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em inglês, digamos, é secretária, não digamos, ministério, como em outros países, como no Brasil. É o departamento do Estado, que é o nome para nós, que dirige todas as relações internacionais para o governo americano. E eu tenho 17 anos com este trabalho. Realmente é um privilégio, né? É uma honra de trabalhar em tantos países. Comecei na América Central, em Guatemala, em 2003. E depois disso, eu trabalhei também 2 anos. E normalmente, quando entra o Serviço Exterior dos Estados Unidos, normalmente começa na área dos vistos. Então, Sim. como muitos das pessoas conosco essa tarde entendem que todas as entrevistas são com um americano, né? Com a janela sempre é assim. Então, essa foi minha introdução. Eu fiz isso 2 anos em Guatemala, processando as entrevistas, e foi bem interessante, como uma experiência boa para nós, e compartilhamos, todos os oficiais, todos os diplomatas, compartilhamos a experiência. Depois de Guatemala, eu fui para a China. Eu tinha 2 anos nas áreas de assuntos públicos em China, Sim. que realmente foi um trabalho extraordinário. Eu tinha a oportunidade de trabalhar com muitos estudantes chineses. Foi meu trabalho, né, para ser como algo entre a embaixada e a comunidade das universidades na cidade de Pequim. Então, realmente foi um excelente trabalho, e aprendi muito da China, muitos chineses, e falei só um pouquinho de chinês. Mandarim. Mandarim, sim. Depois disso, eu fui para Brasília, Brasília para Afeganistão, 1 ano, em Cabo, em 2011, e depois disso para Salvador, e de novo para Washington, D.C., e aqui estou feliz em Recife. Mas bem difícil esse trabalho, que tudo 2, 3 anos estamos viajando, é difícil, né? Porque tem que deixar tudo. Uma vez que realmente você entende o trabalho, que tem amigos... O som está cortando um pouco. Tá. O som. Como é agora, Felipe? Deixa eu ver se vai melhorar um pouco. Está me ouvindo bem? Sim, tô. Agora está melhorando. Agora sim. Agora pode... Mudar para celular também, de Wi-Fi. Wi-Fi talvez está um pouco ruim aqui, então eu posso ir Não, mas melhorou. Agora melhorou. Ok. Então, é isso, professor. Estive falando que pode ser difícil de mudar tudo cada 3 anos para outro país, e aprender um novo trabalho, nova cultura, novo país, nova língua. Mas também tem um lado muito positivo. Ao chegar, João, no Recife, numa região da região brasileira no Nordeste, que representa hoje 13,5% do PIB nacional. A terceira região com o PIB mais forte, né? Mas também marcada por muita desigualdade, né? Qual foi tua visão anterior ao chegar ao Recife, e se ela mudou durante o período que você está aqui? Se você teve uma visão melhor durante o período em que você esteve perto, ou não? Ou foi algo que você esperava mais e não teve uma visão tão positiva? Eu tinha a oportunidade, como eu falei, de trabalhar em Brasília, na embaixada. Isso foi faz 10 anos. Naquela época, eu trabalhei nas áreas de assuntos econômicos. Depois
anos de presidente Lula. E como todos sabemos, era tempo muito bom para a economia do Brasil. Está crescendo muito. E eu estive lá 2008 até 2011, mais ou menos. Naquela época também, no final do meu trabalho em Brasília, em Washington, estava ligando todos os dias. John, porque eu trabalhei na série de economia. John, por que todo mundo está sofrendo? Porque temos que lembrar, naquela época foi uma época difícil, né? No mundo mundial. Mas no Brasil, tá tudo bem, né? Foi anos que está crescendo, aumentando a economia. Inclusive aqui no Nordeste. A crise de 2008, né? Que surgiu lá dos Estados Unidos, mas que chegou aqui muito depois, não é isso? Muito depois. Mas naquela época eu falei, tá tudo bem aqui em Washington, não tem que preocupar, o Brasil está ok. E foi um desempenho bem impressionante, né, que o Brasil tinha durante essa época. E, inclusive aqui também no Nordeste. Então essa foi a experiência que eu tinha. Quando eu deixei de meu trabalho em Brasília, ali começou os problemas econômicos aqui no Brasil. E quando eu voltei aqui em Recife faz 3 anos, eu tinha uma esperança, né, uma perspectiva que os anos o crescimento ia voltar na região. Porque eu já tinha visto uma boa experiência. Sim. Minha lembrança mais próxima para mim. Porque eu perdi toda essa área, esse tempo, usando que o Brasil pode crescer. O Nordeste pode aumentar, tem uma taxa de crescimento melhor que o Brasil, que o país, né? Então, isso foi a ideia. Então, eu cheguei com essa mentalidade. Mas tinha alguns impactos difíceis, né, professor? Tudo incerteza durante as eleições, por exemplo. Isso nunca é bom para a economia, quer todas as coisas certas. Que as empresas querem saber o que vai acontecer. Então, isso foi um problema, né? E muitos investimentos estavam esperando o que ia acontecer com as eleições. Depois das eleições, se eu lembro bem, eu lembro de um período de otimismo, né? Que é o quê? Agora, bom... Vai mudar, vai vir esperança, né? E todo mundo as empresas estavam esperando o momento chegou, que vamos ter 4 anos com essa administração em Brasília, vamos ter a oportunidade agora de começar com os investimentos. Mas o que aconteceu? Foi o problema com o transporte, né? Foi o strike, o problema, lembra do transporte? Sim, sim. 2013, né? Aquela movimentação toda. Faz 2, 3 anos. Tudo o país fechou com esse problema de transporte. E foi mais problemas para o Brasil e para o Nordeste. Então, e agora, obviamente, temos o problema da pandemia com a coronavírus. Sim. Então, é o desafios para todos os países, desafio para o Brasil e para o crescimento da economia. Mas o Brasil é um país forte, isso é a minha perspectiva, é um país forte que tem muito boas pessoas, muitas empresas fortes, tem muita criatividade, inovação. Tem alguns problemas, sim, professor Felipe, com problemas de burocracia. Sim, exato. Derivados. E tem algumas leis muito rígidas, que são difíceis algumas vezes. Mas o Brasil tem todo o potencial, na minha opinião. Uma burocracia, John, que às vezes atrapalha o crescimento. Né? Essa série de entraves que são colocadas no meio do caminho, que às vezes impedem de algo novo acontecer. Né? De vir mais rápido, melhor dizendo. Sempre é uma balança. Regulação tem lugar, regulação é importante. Mas também tem que ser as regras do caminho que são certas, que todo mundo entende. Que eu não preciso, por favor, contratar com 10 advogados e 10 especialistas em impostos para entender como são as regras, quem tem que pagar, quem tem que não pagar. Difícil para contratar com outro colaborador da minha empresa. Esse tipo de regulamento pode ser mais fácil, na minha opinião. Pode flexibilizar, entendo.
países do mundo, inclusive nos Estados Unidos também, sempre esse debate, esse balance, tem que ter regras, tem que ter. A indústria quer regras, porque as regras mantêm um nível de certeza para tudo a indústria. Estabilidade, né? Para crescer. Alguém não pode entrar na indústria e fazer tantas coisas ruins e baixar os preços muito baixo e fazer coisas que não são legais. Depois tem que ter um regulamento, tem que ter esse oversight, não? Esse tipo de regra de controlar alguns aspectos da economia, mas não tanto. Pelo que você falou, a gente olha o raio-x atrás e vê que você, de fato, pegou aí 3 anos de difíceis acontecimentos no Brasil. A crise que você se refere é aquela do transporte público, dos caminhoneiros, né, que acabaram trancando tudo e a gente ficou aquele período de maio de 2018, se eu não me engano, naquele período difícil. E agora a pandemia que veio para nos tornar o nosso ambiente ainda mais turvo do que estava já antes, né? Mas especificamente ao Nordeste, pensando, John, nesse período que você teve aqui e nesse período pós-pandemia, nós temos, por exemplo, o turismo, que é talvez a mola propulsora da grande maioria dos estados do Nordeste, né? O turismo, no pós-pandemia, ele passou por um problema agora sério de deslocamento, por óbvio, teve um impacto muito grande, mas ele tende a ser aquecido, porque ninguém mais vai ter dinheiro para viajar para fora. E o Nordeste ele vai ser uma opção para viagem interna no Brasil, né? Acho que sim. Eu li essa semana passada, eu li algo no jornal que Fortaleza é o lugar mais visitado do Brasil, as praias de Ceará. E tem muitas pessoas que estão, depois desse home office e tudo isso, isolamento, que eles estão prontos, né? Mas também, como falou, a gente não tem dinheiro, o povo não tem dinheiro para viajar nesse momento. Eu acho impressionante, né? Como depois de 4 anos, como o Brasil, os brasileiros estão sem emprego, sem habilidade de trabalhar, isolando em casa. E ainda essa economia, obviamente, não é como deve ser. Mas eu não vejo pânico na rua, eu não vejo um aumento revolta de delinquência, de crime. Tem alguns problemas com abuso doméstico, isso tem. Sim, com feminicídios e casa, abuso doméstico, sim. Esse tem, contra a mulher, especificamente. É uma preocupação importante para nós, porque é uma área onde trabalhamos com o Brasil. Mas impressionante como o forte é o povo brasileiro, o povo do Nordeste. Mas eu conheço essas praias do Nordeste. Eu acho que também seria bom de ter mais americano, mais turismo americano. É isso. Não há nenhum tipo de parceria para facilitar a vinda dessas empresas americanas e trazer o turista para cá, já que a gente tem esse potencial tão forte. Sim. Eu acho que vai ajudar muito e que temos que lembrar na história, falando de novo dos vistos, que o americano tem um grande sorte. Temos um grande sorte que não precisamos tirar um visto para a maioria dos países onde vamos. E por muito tempo, o Brasil existiu um visto para os americanos. Eu entendo isso. Nós exigimos um visto do brasileiro. Então, no lado faz sentido que um país vai exigir visto de outro país. Então, é uma reciprocity, não? Reciprocidade, né? Não sei se reciprocidade, sim. Mas durante meu tempo aqui no Brasil, em Recife, o governo brasileiro deixou de requer esse visto para os... Sim. Vai aumentar, já aumentou a quantidade de americanos que estão viajando para o Brasil, mas temos que lembrar de tantos anos do americano tendo que tirar o visto. O Brasil não
registrou na mentalidade do americano. Tem muitos lugares no mundo, e o Brasil é um pouco longe dos Estados Unidos, mas é longe da Europa também, vem muitos da Europa. As praias aqui são incríveis, eu posso dizer isso. Mas então, já aumentou a quantidade de americanos e vai aumentar mais com os anos que vêm. E vai ser uma oportunidade importante, eu acho, para o Nordeste. Com o real desvalorizado e o dólar valorizado para o brasileiro, no caso, né? A tendência é que venham gastar mais aqui, né, os americanos, não é isso? Sim, isso ajuda muito, ajuda muito. Quando eu trabalhei em Brasília, a taxa era menos de R$ 2 para $1. E Olha agora aí. estamos, né? 5, algumas semanas. Então, essa facilita também as exportações brasileiras. Um cenário distinto, né? Totalmente distinto. O açúcar que vai para os Estados Unidos, a fruta que vai para os Estados Unidos, muito produto agrícola vai para os Estados Unidos. E produtos também inovados com valor agregado também vai para os Estados Unidos. Então, tem um comércio importante entre o Nordeste e os Estados Unidos. E os Estados Unidos. Aproveitando que a gente falou em visto, eles estão suspensos agora, né? Ninguém pode tirar por conta dessa questão da pandemia, não é isso? Isso. Estão suspensos até março, desde março. Já há um prazo. Respeitando tudo, as regras normais. Não queremos abrir as portas do consulado durante essa crise. E então estamos fazendo também, nós não estamos entrando no consulado, estamos fazendo home office, como todos os brasileiros estão fazendo. Então vamos continuar sempre a analisar as condições, a situação, o clima de saúde. E quando o momento certo, estamos ansiosos de reabrir. Reabrir. Não tem uma data certa. Tem muitas pessoas que estão falando, eles vão abrir a semana que vem, então estão calculando uma data. Não tem. A verdade, não sabemos, porque o clima ainda é perigoso. De incertezas, né? Eu acho que essa é a realidade de todos os setores. Ninguém consegue hoje planejar no Brasil e no mundo algo para 2, 3 meses à frente, porque é imprevisível a situação da pandemia, né? Então... E como falamos, essa para a economia é a pior coisa. Quando não sabemos, quando não temos ideia... Tem toda a razão. Está esperando. Então, esperamos que quando as coisas vão melhorar... Eu estudo muito, Felipe, as tendências. Sim. Dos casos do Covid e os mortos também. E agora sabemos que a tendência está melhor agora. Mas faz um mês também foi melhor e aumentou de novo. Então, é muito estável, né? Não sabemos. A gente percebe que ainda há por vir uma questão maior, que é a do interior, né? A gente está sentindo agora no interior o pico, que ainda tende a vir a ou piorar ou melhorar, dependendo da política que está sendo adotada. Mas a nível de Brasil e Estados Unidos, John, eu vejo que houve um índice muito alto de casos, talvez por desencontro dos próprios governos em tentar lidar com essa situação, né? A falta de testes, né? De testagem em massa, talvez seria uma estratégia, né? Que não conseguiu ser adotada no início. Como é que você vê esse cenário de preparação para o coronavírus? Houve alguma evolução nesse sentido? Eu acho que todos os países estão fazendo um trabalho que eles acham que é certo. E temos muitos casos, muitos exemplos no mundo. Temos, por exemplo, na Sweden. Como é Sweden em português? Suécia? É Suécia. Em Suécia, eles tiveram uma política bem diferente, né? Eles decidiram que não iam fazer muito, que iam deixar que o vírus entre na sociedade. Eles iam continuar
com as empresas abertas, com a economia funcionando, obviamente sim, com muito Os isolamento, protocolos, os cuidados, né? mãos, tudo isso, mas não fechou a economia. E muito debate se foi uma boa ideia ou não. E Estados Unidos, como o Brasil, são países grandes. Então, tem lugares nos Estados Unidos, tem lugares no Brasil, onde está mais ou menos estável. E tem outros lugares que são realmente ainda com problemas, ou com o problema está voltando, como a segunda onda. Então, eu acho que esse vírus é difícil, né? Esse vírus é bem interessante, porque, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos somos os dois países mais impactados do mundo. É Porque isso. Brasil e Estados Unidos, e tem outros países muito grandes, como China, Índia, Bangladesh, onde trabalha meu irmão, por exemplo, onde não tem o mesmo desafio com o vírus. Sim, o vírus está em todas as partes do mundo, mas está impactando vários países de um jeito bem diferente. Não, eu não sou médico, né? Então eu não quero falar demais sobre isso, mas é interessante isso. Por exemplo, onde mora meu pai, na Califórnia, é uma área, não é rural, mas não é uma cidade muito grande. E em todo esse município onde ele mora, talvez tem 100 mil pessoas. Então, não é grande. Essa área só tem 70 casos e nenhum óbito. Mas em outras partes da Califórnia é uma situação... Um desastre. Problemática, sim. Essa instabilidade, né, tanto de caracterizar o paciente, né? A pessoa que vai ser frágil aos efeitos do coronavírus. A gente não sabe se é o idoso, se é o jovem, porque todos eles... Tem idosos aí com 90 anos saindo, se recuperando. Tem adolescentes falecendo com 17, com 16 anos. E isso eu acho que se reflete também nas políticas dos países, porque tem países populosos que não estão tendo índice alto de morte, outros pequenos com altíssimo índice. Então, essa instabilidade é que eu acho o grande desafio, né? O grande problema, a grande pedra no sapato para resolver a situação. Né? Isso, sim. Não é isso? John, e voltando para a questão específica do consulado e das suas ações lá. Que ações você destacaria nesses 3 anos de Recife, à frente do consulado aqui? Esse é uma tema que eu gosto muito de falar sobre esse tema, Felipe, porque Boa. Eu entendo que todo mundo quer falar sobre o visto. Eu entendo isso. Sim. Quando eu participei no programa de Bom Dia Pernambuco a semana passada e Pedro só perguntou sobre visto. É o interesse geral, né? Tudo de olho na viagem, né? Em viajar, em passear. A minha oportunidade de falar sobre outros assuntos do consulado, porque somos um consulado que tenho orgulho de nosso trabalho, nesses 3 anos, o trabalho que estamos fazendo. E quero dizer também, como mencionamos, que temos uma história de longa data aqui. Então, estamos agora, um trabalho que temos uma história de muitos anos fazendo esse trabalho. Mas para mim foi um prazer. Tem muito trabalho em frente, mas eu sempre quero falar sobre as áreas em gerais onde estamos ativos. Estamos ativos em muitas áreas. E temos que lembrar também que não somente estamos interessados em Pernambuco. Sim, a região toda, né? Mas temos temos que ter prioridade, né? Porque não temos recursos limitados. E temos 20 americanos no consulado. A maioria, sim, trabalha na área de vistos. Mas temos oficiais e brasileiros. Temos 70 brasileiros, que são uma parte importantíssima do nosso trabalho, porque eles ficam aqui. Os americanos sempre estão chegando, voltando. Mas, então, a área de educação para nós é importante. Então, porque vamos sempre celebrar os valores em comum que temos com o povo brasileiro.
E o americano e o brasileiro temos interesse na educação. Eu acho também que aqui, o que podemos fazer nessa área de educação? Eu acho que é o ensino de inglês. É uma área onde podemos liderar. Então, temos muitos programas em vários institutos aqui no Nordeste. Mas posso falar, por exemplo, de um, que é com ABA Global Education. A aba, sim, sim. Nosso centro binacional aqui em Recife. É um instituto extraordinário, fantástico. Esse. Então, temos programas com eles. Estamos fazendo um trabalho agora com os professores do inglês, sempre da rede pública. Vamos Sim, concentrar. sim, sim. Então, nossa ideia agora é vamos trabalhar com os professores para aumentar o padrão de ensino. A qualidade. De qualidade. Temos programas também para estudantes, mas estamos enfocando mais nos professores, com a ideia se podemos aumentar o nível de ensino, de qualidade dos professores, esse pode ser distribuído pelos estudantes mesmos na rede pública. Sim. São programas de captação desses professores e tem uma estrutura para aula de vocês próprios ou é algo itinerante que vocês captam com o tempo? Sempre, nesse caso, o parceiro é ABA. E ABA tem os professores de inglês. Então, eles estão fazendo as aulas. Agora, por exemplo, em Maranhão, temos algo muito, muito similar. Está fazendo virtual, obviamente. Mas, sim, tem outro centro binacional em São Luís, Maranhão, que está fazendo algo muito, muito similar. Mas, ideia. E também, se está interessado em visitar a ABA Global Education, porque é um instituto muito, muito impressionante, tem um escritório lá chamada Education USA. Education USA. Esse é um escritório onde qualquer estudante pode visitar para receber serviço sempre gratuito, informações como perguntas como estudar nos Estados Unidos, onde vou estudar, como vou pagar sim estudos nos Estados Unidos, como é o processo de visto de estudante. E tem um time lá que trabalha, então pode entrar o site do ABA Education, onde vai fazer os cliques para chegar até o Education USA. Então, é um recurso bem importante para qualquer estudante aqui que tem esse interesse em saber mais em como onde pode estudar nos Estados Unidos. Então, é uma espécie de posto avançado, vamos dizer assim, do consulado lá na aba fisicamente, ali na rua, na Avenida Rosa e Silva, ali, é isso? Do Recife, no bairro norte do Recife, né? Sim, a aba tem 2 locais, né? Então, a locais maior. Tem um local que é um pouco menor e outro que é maior. Onde tem então, é o sede principal aqui em Recife. Mas no site pode explicar tudo isso. Mas se é financiamos o escritório, mas sim. Realmente parte de aba com parceiro. A coisa bonita, porque esse trabalho é tão interessante, é que todo nosso trabalho é com parceiro. Como parceiro, entendi. Então, essa parceria com a aba é importante para essa Global. Destacar. Mas tem razão, Global Education são como um posto pequeno e temos muitos em todas as partes do mundo com esse nome. É uma marca, né, de Education USA, sempre financiado pelas embaixadas e consulados do mundo. Sim, excelente. Essa é uma vertente de vocês voltada para a educação, né? Mas há algum outro projeto que você queira destacar, que vocês têm feito nesses 3 anos à frente aqui do consulado? Dos meus programas favoritos, preferidos, é o programa chamado Futuras Cientistas. Essa é outra prioridade entre a educação, depois do ensino de inglês. Temos um desejo de trabalhar com o povo brasileiro no assuntos de ciência
inovação, engenharia, matemática. E também queremos trabalhar com as meninas. As meninas não estão participando nas ciências como deveriam. E não só estou falando do Brasil, estou falando de meu país, mundo. No meu país tem muito mais homens que estão trabalhando nessas áreas. Aqui em Tecnologia, robótica, né? robótica, sim, e as mulheres que estão entrando estão fazendo projetos impressionantes. Então, para melhorar a ciência, para melhorar o país, o nível de inovação, temos que ser mais, temos que incluir todo o povo. Como estou falando, sempre vamos colaborar nas áreas que são conjuntos. Então, fazemos muito desse tipo de trabalho nos Estados Unidos, então é natural que vamos ter essa prioridade aqui também. Então, esse programa Futuro Cientista também participamos ou colaboramos com a rede pública do Estado, trabalhamos com a Secretaria de Educação e todo ano, durante o mês de janeiro, as meninas vêm à faculdade, à Universidade Federal de Pernambuco. Sim. Centene é um instituto federal de laboratórios que fica dentro da universidade e tem esse parceiro com Centene, onde financiamos esse programa com outros que apoiam também. E já temos 7 anos com esse programa. Durante esse mês de verão, essas meninas vêm e professoras também. Professores femininos participam também e tem todos os laboratórios de que legal. universidade com os professores da Universidade Federal, que eles também, como faz voluntário, de apoiar o programa. E no final, sempre tem um projeto, falou, por exemplo, robótico. E essas meninas estão construindo robôs e estão fazendo experimentos de ciência agrícola, projetos muito legais. Está mudando as vidas dessas meninas. E agora, como temos 7 anos de fazer esse trabalho, já temos meninas que participaram desse programa, que agora estão na universidade estudando ciência. E estão falando que essa é graças à experiência que elas tiveram com esse programa. Então, estou orgulhoso desse programa. Muito bem. Inclusive quem está aqui conosco, elogiando o seu programa de educação, é a doutora Maria José Sena, que foi reitora lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Está aqui elogiando o seu trabalho, dizendo que conhece futuros cientistas do projeto. Eu queria aproveitar para cumprimentar aqui também a irmã Maria das Graças Soares, que é diretora da nossa Fafiri, ali pertinho de vocês, do consulado, na Conde da Boa Vista, instituição com quase 79 anos, tem quase 80, né, de história no Recife. Né? Tem outras pessoas aqui conosco, alguns alunos, colegas de trabalho, que a gente precisa cumprimentar e continuar aqui o papo, John, que está muito bom. As ações de vocês, eu parabenizo desde já, em educação é fundamental. Essa questão da ciência, o investimento dos cursos de ciência e tecnologia são interessantes porque pode pegar um público de uma idade mais jovem e que eles já saem preparados não só para se aprofundar na universidade, mas para ir para o mercado de trabalho, né? Porque é um curso quase que técnico, não é isso, John? Isso, sim. É verdade. E o bonito desse programa é que já tem uma história, como falei. Então, estamos observando os sucessos dessas meninas. E tem outro chamado Empodera, que é um pouco diferente, que não tem ênfase na ciência, mas tem um ênfase também tem meninos também. Começou com um programa só para meninas, mas o ano passado abrimos para meninos também, da rede pública. E fazemos esse trabalho com a Unicef. Com a Unicef, sim, sim. Ou, por exemplo, o lado do entrar no mercado de trabalho. Esse programa é um pouco mais geral e também tem alguns anos
mas tem estudantes que já estão entrando, por exemplo, na faculdade de lei federal, que passou tempo com esse programa Empodera. Então, esse programa Empodera abre janela, dá oportunidade. Sim, sim, sim. Esses estudantes não têm oportunidades que outros estudantes têm. Eles não têm essa oportunidade. Então, tem professores, tem líderes de comércio, políticos que vão juntar com esses meninos, dar palestra, dar programa e abre uma outra janela para esses estudantes que são brilhantes, que são muito inteligentes, esses estudantes, só precisa um pouco mais de uma oportunidade. Exato. Então, isso é outro um orgulho esses programas, queremos sempre fazer mais, né? Mas temos Sim. limitados, como todos, né? Então, mas pensamos bem em como priorizar, em onde vamos investir. E eu acho que estamos fazendo um trabalho certo, concentrando essa área de educação, área de apoiar as comunidades que mais Isso precisam. É muito importante, importante, principalmente na nossa região, né? A gente fica pensando o quanto de futuros aí nós perdemos durante o tempo por conta de falta de investimento, dessa visão, né? De tentar dar ao brasileiro, ainda jovem, esse novo horizonte aí através de cursos, de parcerias, né? Que é o que vocês lá também fazem muito nos Estados Unidos. Nós temos aqui um convidado que está, o Orígenes Caldas, ele está levantando aqui a questão do 5G, eu até anotei aqui para a gente falar. Essa polêmica toda, inclusive você esteve nos jornais, João, no Jornal do Comércio, especificamente ontem, na edição da sexta-feira, eu até coloquei aqui, falando um pouco sobre isso, essa tensão que está no mundo entre China, Reino Unido e Estados Unidos, sobre a questão do 5G e do mercado da empresa chinesa que está entrando. Como é que você está vendo isso aí? Sim. Como eu falei no jornal, para nós, só para ser muito claro, para nós, isso não é uma batalha comercial para os Estados Unidos. Os três líderes na tecnologia 5G, nenhum é uma empresa americana. Né? São Ericsson, Nokia e Huawei. Essas empresas são as três empresas que estão fazendo esse trabalho de apresentar e introduzir o 5G nas economias do mundo. Então, para nós, para os Estados Unidos, essa não é uma batalha comercial. Isso é uma preocupação de como essas empresas vão ter um poder enorme em ter acesso e controlar toda essa informação. Sim. Redes sociais, que estamos fazendo agora com o Instagram, empresas que têm suas próprias redes de comunicações. Temos que assegurar que esses sistemas são seguros, que protege a informação, os dados, a privacidade, a criatividade. Isso é um fato que com Huawei é uma empresa diferente que Ericsson e Nokia. É uma empresa chinesa. Eu trabalhei na China, então eu tenho muitas boas lembranças do meu trabalho na China. Mas com essa empresa, eles, por lei, são obrigados de passar qualquer informação da rede pessoal, né? Os dados, a proteção de dados pessoal não existe. Qualquer que a agência de inteligência chinesa pede, eles têm que entregar. Então, são países como Reino Unido, como Austrália, Japão, Nova Zelândia, né? Também está na... Então, uma lista de países que eu acho que tem essa mesma mentalidade como os Estados Unidos e como o Brasil, onde queremos apoiar essa criatividade, onde temos que ter um sistema protegido para nossas informações pessoais, para nossos dados, para nosso trabalho.
Então, isso é a preocupação de nós com a questão de 5G. E por isso estamos tão ansiosos. Reticentes, né? Eu vi toda a polêmica, eu tenho visto. E há uma tensão também entre os Estados Unidos e a China. Inclusive, um dos consulados, se eu não me engano, em alguma parte dos Estados Unidos, não me recordo bem, já recebeu um prazo para fechar, não foi isso? Ou está falando sobre o consulado em Houston, consulado Em chinês? Houston, exato, exato. Sim. Texas. Aham. Eu vou só falar muito. Não quero falar muito disso, porque Uhum. é um assunto bem Delicado, delicado. entre os Estados Unidos e China, mas é verdade. Nós sabemos que fechamos nós o Uhum. consulado chinês em Houston e já foi anunciado que os chineses iam fechar um consulado na China. Isso é normal. Uma coisa sobre consulados que talvez não sabemos é que normalmente, não sempre, normalmente quando um país abre um consulado, o outro país tem direito a abrir outro consulado. Sim, sim. E países como entre os Estados Unidos e China, onde tem uma relação muito formal, a verdade, tem o mesmo número de consulados na China que tem nós, os Estados Unidos, temos o mesmo número de consulados na China que a China tem nos Estados Unidos. Então, É uma questão também de política de reciprocidade, né? Como a gente havia conversado aqui, né? Uma relação bem formal, sim. É isso. Esses são os rumos das relações internacionais, né? Acontece disso, isso vai de acordo com o governo, com o momento, né? Quero dizer que temos relações muito boas com a China. É uma relação complexa. É uma relação complexa. No momento, né? No passado já foi melhor, no futuro também pode ser, e isso né? É momentâneo. O que importa para a gente é discutir o Brasil e o Nordeste. A gente já está aqui, faltando aí 13 minutos, ainda temos um tempinho. Não sei se você viu, John, mas no Brasil, ultimamente, foi aprovado o Marco do Saneamento. O Marco do Saneamento ele deu aí uma abertura para as empresas privadas, sim, de fora também pode ser, virem para o Brasil para investir nessa questão de saneamento. E o Nordeste vai ter importância vital nisso, porque o índice aqui de baixo saneamento é altíssimo, né? E aí isso abre também, pode ter uma visão aí americana de trazer as empresas para cá também, né? É uma abertura para o investimento. Sim, sim. Eu acho que é importante, né, que aqui no Brasil tem um nível baixo, tem muitos casos que não tem esses serviços básicos. Isso. Um país tão grande, que tem tanto recurso como o Brasil, deveria ter. Então, eu não estudo muito essa lei, mas eu acho que seria interessante se pode aumentar o padrão, o nível, os serviços para mais brasileiros. Isso vai ser um assunto importante. E se uma empresa americana, como eu falei, parte do meu trabalho é apoiar as empresas americanas aqui. E se tem algo que é adequado, uma empresa americana que tem o serviço, que tem a inovação, que tem o talento adequado para aplicar aqui no Nordeste, seria excelente. Excelente, porque a ideia seria de aumentar, não, esses serviços para os brasileiros. Tem muito, por exemplo, estamos nessa crise de saúde, onde estamos aprendendo que a saúde básica, a saúde pública é bem importante. Então, é parte dessa preocupação que todo mundo tem de dar esses serviços. E também, Felipe, não para controlar essa conversa sempre só do nosso trabalho, mas outra coisa que eu acho interessante que fazemos no consulado, depois temos muitos programas na área de segurança. Tá certo. Entre os Estados Unidos e o Nordeste do Brasil. Temos muitos programas de treinamento com a polícia do Nordeste que participam em programas nos Estados Unidos, onde tem academias de treinamento. E isso é outra área importante
estamos também em todos os estados. Acho que falta só tem um estado que não tem esse acordo, mas em 728, o oitavo, vamos assinar. Temos um acordo Sim. de entendimento, isso para trocar informações sobre casos, investigações, casos criminais. Esse crime internacional, estou falando de tráfico de pessoas, de contrabando, Sim. de drogas, isso é um problema. É um problema para nós, é um problema para nós, Estados Unidos, e problema para... Brasil. Então, outra área importante onde vamos colaborar, e onde temos uma história de colaboração. E porque esses criminais, eles não respeitam a fronteira internacional. Então, temos que juntar nossos esforços. E esse outro Para combater. onde estamos sempre trabalhando com brasileiros para aumentar o seguro mútuo de nossos povos. Inclusive, o André Santiago, ele coloca aqui, ó, uma parceria no setor, sobre a parceria no setor de defesa. Essa que você citou aí agora, parceria no setor militar, a base de Alcântara, né? É isso? Base de Alcântara é importante. Isso vai ser uma colaboração comercial que tem muitos anos sem uso, mas tem uma potencial tremendo, muito grande, mas muitos anos que não está em uso, porque a verdade são poucos países que têm a tecnologia para lançar um satélite, por exemplo. E muito tempo de Brasil e Estados Unidos estávamos falando sobre um acordo e não deu certo. Não avança. Não avança. Mas agora, o ano passado, finalmente assinamos esse documento. O documento é importante porque o documento é o documento de proteção de tecnologia. Porque essas, como eu falei, poucas empresas têm essa tecnologia para lançar. E a tecnologia é protegida. Então, para essas empresas americanas de colaborar fora dos Estados Unidos com outros países, tem que ter esse tipo de acordo. Mas temos esse acordo. Então, a porta está aberta. Estamos prontos para trabalhar com o Brasil, nesse caso, em Maranhão, onde fica essa base. A base é importante porque onde no mundo está mais, para falar mais simples, que é mais perto. Sim. Isso geograficamente, né? Então, é menos problema, menos petróleo, né? Para lançar. Sim. Então, é uma vantagem importante que tem em Maranhão, né? Com essa base. E vai ser uma colaboração muito bonita quando tudo avança. Mas já temos o acordo, então isso foi bem importante. Já temos o acordo, então o caminho em frente deveria ser mais rápido. Demorou, mas fez o acordo. É sinal de que no futuro vai vir novidade aí, deve ter uma consequência positiva aqui, né? Não só para a economia, porque de qualquer forma interfere, né? Mas para todo o setor de segurança e etc. Não é isso? Mas a academia, por exemplo, o embaixador falou sobre algum tipo de parceria entre essas universidades de Maranhão com outras universidades dos Estados Unidos, porque com essa base, quando está funcionando, vai requerer talento, vai gerar empregos. Empregos de renda. Muito bons empregos. E esses estudantes que estão lá, esses brasileiros, estão gerando emprego para os brasileiros, mas tem que ter a ciência, a educação da faculdade, tem que trabalhar com eles, com essas parcerias para preparar esses estudantes que estão estudando, que vai ser os novos colaboradores com esses projetos de inovação e tecnologia. Eu vi também, John, que você até tocou na entrevista ao JC sobre a questão do Porto Digital, né?
Porto Digital uma pedra lapidada aqui de Pernambuco, que tem muito a se investir ainda, que tem gerado muitos frutos. Vocês têm feito parcerias consulado com o Porto Digital? Sim, temos. Porto Digital, para mim, é impressionante. Em primeiro lugar, é um hub importante de tecnologia, e tem muitos exemplos desse tipo de programas no mundo, né? Mas Porto Digital é único, é um sucesso. Não tem muitos anos comparado a outros hubs de tecnologia no mundo, mas na história deles estão avançando, tem avançado muito. E tem muita empresa americana, uma das maiores, obviamente, é a Century. A Century que tem mais de 2.000 colaboradores, que são bons trabalhos para os brasileiros jovens que estão formando das universidades locais. Uma boa experiência. Tem outras empresas como LifeRay, que também são tipo como consultoria de tecnologia e inovação, que tem o sede aqui em Caso Forte. Tem muitos startups, essas pequenas empresas. Sim, startups. Antes, e tem interesse dos investidores dos Estados Unidos estão investindo nessas startups, porque estão fazendo um trabalho impressionante. E outra coisa que eu gosto muito do Porto Digital, que fica em Recife Antigo. O local, né? Essa Recife Antigo tem tanto potencial. Estou falando como a arquitetura, a história. Tudo, verdade. Tudo isso é realmente algo precioso que tem a cidade. A cidade tem que preservar, não? Essa parte da história do Recife, porque muitas cidades... Os Estados Unidos é um país mais novo. Novo, exato. Mais moderno em termos de arquitetura, né? Como Recife. Recife tem uma história de longa data. Então, não temos muitas cidades nos Estados Unidos esse tipo de arquitetura, esses prédios tão lindos, essa história que você pode andar pela rua e ver tudo esse cenário, não é ambiente histórico de Recife Antigo. Nós, pernambucanos, talvez por estarmos aqui, né? A gente acaba se acostumando, mas tanto a questão do turismo e visual do Recife Antigo, quanto o potencial do Porto Digital é muito pouco conhecido por nós próprios que moramos aqui. É muito mais reconhecido por quem está fora do que por quem vive aqui, não é isso? Tem razão. Eu gosto muito dessa ideia, essa combinação das empresas de tecnologia de amanhã. Sim, do futuro. Tudo nessa parte da cidade antiga. É uma combinação bem interessante. Que bom. Mas, John, nós temos pouquíssimos minutos, acredito que 3 minutos. Eu queria lhe agradecer novamente. Você sempre foi uma pessoa bastante acessível. Nós nos conhecemos na vida pública. Eu estava na SPU à época, Patrimônio da União. Você, como cônsul, agora finalizando sua missão aqui no Recife, com bastante resultados positivos, né? Foi uma pessoa que interagiu bem com a sociedade, as pessoas lhe conheciam, né? Passaram a lhe conhecer, né? Estava nos jornais, estava nos ambientes, né? O consulado teve uma função importante nesse período que você esteve aqui, na educação, como você bem pontuou, né? Eu queria te desejar sucesso nas próximas missões e dizer que o trabalho que você fez aqui vai ficar marcado na nossa memória, na nossa amizade que criamos aqui. E um abraço ao Thales, que foi quem fez essa ponte, que esteve aqui já conosco, né, sobre Malta e outras oportunidades. Pois, professor Felipe, para mim um grande prazer. Você sempre tem sido um grande amigo meu e também grande amigo do consulado, todo o seu apoio, esses projetos onde colaboramos, um projeto que essa é outra história, mas muito obrigado. Realmente é um amigo bem importante, não somente pessoalmente, mas também do governo americano. Parabéns. E também tudo de bom para você. Eu tô indo embora, é difícil, sempre é difícil muito fazer. Deve ser. Essas despedidas virtual que estamos fazendo, mas assim é a vida onde moramos hoje. Verdade. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, viu? Felicidade para você e para sua família. E contando, precisando, estamos aqui no Recife sempre, viu? Conta também. Felicidades. Tchau, Abraço. tchau. Pessoal, obrigado. Felicidades. Obrigado a todos.